Todo mês eu faço um vídeo aqui no canal falando sobre a Inco, que é uma plataforma, uma instituição financeira muito boa. Eu invisto lá há mais de 1 ano e meio, eles pagam tudo certinho, nunca tive problema nenhum. A rentabilidade deles às vezes é de mais de 20% ao ano, tá? E hoje eu quero contar um pouco mais sobre eles e falar alguns detalhes que eu nunca falei aqui sobre a minha estratégia de como eu invisto lá com eles. Inclusive já deixei na descrição e o QR Code aqui para você baixar o aplicativo, é de graça, tá? Mas assiste tudo para você entender bem. Primeiro, o que é a Inco, né? A Inco é uma plataforma de investimentos coletivos, tá? E eles juntam várias pessoas que querem investir em imóveis, mas que não tem 100 mil, 200 mil ali para comprar um apartamento, por exemplo, e investir, né? Então, eles juntam várias pessoas que podem investir a partir de R$500 por mês e ter uma rentabilidade muito grande que normalmente só os bancos e os milionários tinham acesso. Como que a Inco consegue pagar, caramba, quase 20%, 21%, 19% ao ano? Como é isso? O setor imobiliário é um setor muito bom, né? E aí, normalmente, as construtoras, elas pegavam dinheiro ou com quem é milionário ou com os bancos, né? Só que o que o banco fazia? Quando eu e você, quando a gente investe no banco, a gente bota lá R$1.000 num CDB, por exemplo, e depois o banco devolve pra gente essa grana com 10% de lucro. Só que eles pegam esse dinheiro que um monte de gente põe lá, emprestam para a construtora e cobram um valor muito mais alto. O banco pega da gente, depois devolve um pouco, só que ele pega esse dinheiro e empresta uma construtora e ganha muito mais. Aí a Inco entrou para quê? Para fazer essa intermediação de forma que a gente consiga investir direto com as construtoras, sem depender do banco. Assim a gente consegue aumentar muito a nossa rentabilidade. Se a construtora precisa de 10 milhões, a Inco vai fazer a intermediação e vai ter gente que vai investir 500, outras vão investir 5 mil, outras que vão investir 50 mil. Por isso que quando a Inco lança oferta lá no site deles, no aplicativo deles, em tipo 5 minutos acaba. Por quê? Porque chega cada um investindo uma grana, aí estoura a meta lá rapidinho, dá 10 milhões que precisava. Acabou, matou, acaba em 10 minutos, porque tem muita gente investindo lá. Qual que é a rentabilidade média? Galera, hoje a rentabilidade média deles ali tá ficando entre 18% e 19% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa. Você pode investir nisso a partir de R$500, tá? Que é um valor mais acessível para a maioria das pessoas, pelo menos, né? Já rende mais do que o dobro da poupança, 3 vezes mais que a poupança, às vezes, né? E rende muito mais até mesmo do que os CDBs, que são muito bons e que rendem bem. Só que a Inco rende ainda mais. Ah, mas a Inco é confiável? É, galera, já falei aqui que a Inco não é uma plataforma igual essas aí simplona que tem aí que surge de fundo de quintal. A Inco, ela é uma instituição financeira regularizada pelo Banco Central, tá? Então, é difícil pra caramba você conseguir essa aprovação. Então, não é golpe, não é coisa vagabunda. Ela é uma instituição regulada no Banco Central, assim como qualquer outro bancão, por exemplo, essas coisas grandes que tem por aí. Por exemplo, a Inco já captou mais de R$400 milhões nessas ofertas aí, para mais de 200 projetos diferentes. E eles têm mais de 100 mil clientes. Então, é um negócio bem legal que está crescendo pra caramba. Eles já estiveram lá no Primo Startup, que é um programa lá do Primo Rico, que eles conversam com o pessoal que está com alguma ideia boa e tal. E a ideia deles foi tão boa e é tão top que o próprio grupo, lá, o Thiago Nigro, o pessoal da Bossa Nova lá, eles investiram nisso também e são sócios da Inco. Quais os riscos de investir lá? Vamos lá. O legal é que as ofertas lançadas na Inco, lembrando galera, você não está investindo na Inco. Você está investindo em alguma construtora, em algum empreendimento, algum projeto de uma construtora que usa a Inco para fazer essa intermediação, tá? E as ofertas que a Inco lança são de renda fixa. Então, você já sabe o tempo que vai durar e quanto que você vai receber, qual que é a tua rentabilidade. Não é igual renda variável que fica oscilando e pode dar bom ou pode dar ruim. Mas, como qualquer tipo de investimento, tem risco sim. Por exemplo, a Inco não tem FGC, tá? Mas investir em imóveis também não tem FGC. Investir em ações, investir em fundo imobiliário, investir em criptomoeda também não tem cobertura do FGC, mas tem outras garantias lá. Então qual que é o risco de você investir numa das ofertas lá da Inco? É o mesmo que se você comprasse um apartamento. Qual que é o teu risco? A construtora ter uma crise financeira, a construtora atrasar o negócio ou não conseguir vender. O risco dos investimentos lançados na Inco é o mesmo que você está investindo em construtora, em empreendimentos.
O risco é a construtora não cumprir o que prometeu. Ah, Duda, mas eu tenho medo, eu quero investir só em coisa que tem cobertura do FGC. Tudo bem, é uma opção tua, não tem problema. Só que lembra que hoje os CDBs, LCI, as contas de tal, estão rendendo bem pra caramba, porque a taxa de juros está alta. Daqui a pouco, quando ela começar a cair, os investimentos de renda fixa vão voltar a render 5% ao ano. Aí você não vai querer, né? Então, por isso que eu tô falando, já se familiariza com essas outras opções, porque quando o cenário no Brasil mudar e os juros caírem, a renda fixa vai deixar de ser interessante. Isso aí é um momento que a gente tá vivendo, mas daqui a pouco você vai ver que vai estar rendendo uma mixaria. Como que eu posso reduzir os meus riscos lá na Inco, investindo lá então? Vamos lá. Primeiro, é a seleção de projetos. Eles lançam ofertas toda semana, às vezes várias ofertas na mesma semana, só que acaba super rápido, tá, galera? Quem tem conta lá sabe como é que funciona. Eles fazem uma seleção dos projetos melhores. A Inco não vai botar lá uma consultora que tá mal das pernas, tá? Então, as empresas, as consultoras que a Inco aceita divulgar as ofertas lá, normalmente tem um faturamento de mais de 100 milhões de reais por ano. Então, são empresas muito boas. E além disso, a Inco ainda tem os graus de risco em cada oferta. Quando você vai investir lá na Inco, tem lá grau de risco A, B, C, D ou E. A é o mais seguro e top de todos. O E é o que tem um pouco mais de risco. Ainda é de uma consultora boa, porque a Inco não põe nenhuma consultora ruim lá. Só que se é A ou B, eu particularmente prefiro. Sempre invisto nas que são A e B. Por quê? Porque eu sei que o meu risco é menor, né? E aí, outra coisa, pensando em diminuir o custo, são as garantias. Por exemplo, as ofertas de risco A e B, que são as mais seguras, elas normalmente têm uma garantia chamada garantia real. O que é essa garantia real? É uma garantia que é usada no meio empresarial, jurídico, comercial do mundo todo, tá? Que é assim, quando você investe em algum lugar, tem uma garantia de algum bem, algum imóvel, por exemplo, alguma coisa que a consultora tem. Porque aí, se eles não pagarem os investidores, a justiça pode pegar aqueles imóveis, aqueles bens materiais que ela tem, que a consultora tem, para pagar as pessoas que investiram. Inclusive, por exemplo, imagina que uma consultora vai construir um prédio. Aí a gente vai lá e investe uma grana. Se a consultora não pagar, o dinheiro que entrou com a venda desses apartamentos aqui, ou escritórios, vai ser pego pela justiça para pagar os investidores. Então, acaba sendo uma opção bem legal. E o terceiro ponto é a diversificação, que esse é o que mais tem a ver com o que eu falo aqui sobre a minha estratégia. Vamos lá. Se você vai investir num imóvel ou num lote, num terreno, que custa 100 mil reais, você vai botar lá 100 mil reais num único ativo, num único terreno, ou lote, ou imóvel, ou apartamento. Você percebe que você não está diversificando? Na Inco, você consegue pegar 100 mil reais e botar 10 investimentos de 10 mil em cada, ou 20 investimentos de 5 mil reais em cada. Por quê? Porque aí você vai diversificar, você vai ter um pouco de dinheiro em cada oferta diferente, em cada construtora diferente. Porque pode acontecer de dar ruim, em qualquer investimento pode acontecer de dar ruim. Só que não é, vai dar ruim com a Inco. Não, lembra que eu falei? A Inco só faz a intermediação. O risco que você corre é de a construtora não cumprir o combinado. Se você botar um pouco em cada construtora, vai ser muito menor a chance de dar ruim. Por quê? Porque quase nenhum. Vou pôr aí na tela um gráfico, galera, olha que da hora. Eles são bem transparentes lá na Inco, tá? Isso daí, ó, é o tanto de valor que foi repassado, ou seja, o tanto que as empresas já retornaram para os investidores, né? Já foi aí, tá em 235 milhões. E ali embaixo é o total de inadimplência, ó, que tá em 4%. Ou seja, de cada 100 projetos lá, só 4 que teve algum tipo de problema com relação a atraso. E aí a própria Inco corre atrás. Você não tem que ficar se preocupando. A Inco vai atrás lá e vai cobrar os caras, vai acionar a justiça se os caras realmente der o calote. Mas normalmente esses probleminha aí é com relação a atraso, que depois a Inco mesmo consegue resolver. Tá? E lembrando que a gente está num período de pandemia, passamos por um período complicado, de crise, né? De valores doidos na área de imóveis e construção, e mesmo assim, só 4% que teve algum tipo de problema lá das ofertas lançadas na Inco. Então essa é uma grande vantagem da ideia do investimento coletivo, que é o quê? Um monte de pessoas se juntar e conseguir investir com um valor menor, porque se não for assim, só consegue investir lá quem tiver 10 milhões ou 1 milhão. Valor. Que diferença vai fazer eu chegar na construtora? Ô fera,
Você quer 500 reais emprestado? Pô, claro que não, velho. Isso aí não compra nem o azulejo do banheiro de um apartamento. O investimento coletivo, várias pessoas se juntam e com pouco a gente consegue investir e ganhar uma rentabilidade muito boa. Tem um monte de gente que fala, Duda, mas você investe nisso aí mesmo? Invisto, galera. Galera, você acha que eu vou mentir pra vocês, caramba? Todo mês eu invisto. Não vou falar que foi todo mês, mas eu já tenho mais de 20 investimentos aí que eu investi. E ó, vou colocar na tela aí algumas delas. Porque sempre que a Inco paga o valor, eles mandam um e-mail. Esse aí foi no dia 9 de março. Eles mandaram um e-mail falando que uma oferta na Vila Vic Pisa que eu tinha feito finalizou. E a grana inteira do investimento tinha caído na minha conta. Com toda a rentabilidade que eles prometeram. Que foi de quase 20% ao ano. Essa outra foi no dia 20 de abril agora desse ano. Eles mandaram um e-mail falando que o investimento que eu fiz lá numa oferta chamada Provi 5, que durou 12 meses, também acabou e a grana já tá lá tudo certinha. Esse outro foi no dia 8 de maio agora, semana passada. Eles mandaram falando, ó Duda, você investiu lá na oferta chamada Rotas e a primeira parcela já caiu e já tá na tua conta. Tá bom, galera? Então é bem legal e o que eu vou te falar é o seguinte. Ai, Duda, eu tenho medo. Tudo bem, eu também tinha medo no começo. Por isso que eu comecei investindo o mínimo, que era 500 reais. Vai que dá ruim, né? Só que aí eu fui vendo que ao longo desses 1 ano e meio já, né, 18 meses que eu tô investindo lá, sempre me paga certinho. A empresa não para de crescer e o valor cai na minha conta tranquilo. Eu fui aumentando minha confiança. Já um monte de investimento que eu fiz lá já devolveram o dinheiro, já tá lá com o dinheiro garantido na minha conta, tá? Então, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Começa a investir. Duda, não é pra mim. Não tem problema, cara. Tem gente que vai ficar a vida inteira na renda fixa. Tá bom, o importante é você investir. Eu só tô falando que se você já tá bem de vida, já saiu das dívidas, já tá investindo no CDB, no LCI e quer começar a investir em algo diferente, é uma ótima opção, uma opção incrível esse negócio da Inco, tá bom? Mas se você tem medo, começa aos poucos. Como eu falei, aqui no link da descrição e no QR Code aqui você consegue baixar lá o aplicativo da Inco, é de graça. Vai dar uma olhada para ver como é que funciona. E na hora de abrir conta, se você colocar o cupom PRIMOPOBRE, você vai ganhar um bônus de 1% do valor que você investir, que vai ser pago no final do seu prazo lá. Tá bom, galera? Tá bem legal, ó. Para saber como investir na Inco passo a passo, assiste esse vídeo que eu mostro lá, mostrando no celular mesmo, né? E para saber mais sobre a Inco, assiste esse outro vídeo que eu bati um papo com o fundador lá da Inco, um dos fundadores, né? Explicando tudo sobre eles, é bem legal, tá bom? Tamo junto, galera, valeu!